Fala aí pessoal, beleza? Hoje eu tô feliz pra caramba, eu vou fazer um Tony Mac Avalia de um sonho. Sonhava com esse carrinho quase, mas faltou pouco pra eu comprar um há uns 20 anos atrás. Esse carro, por incrível que pareça, já tem quase 30 anos de uso. 91, 2001, 2011, quase 30 anos de uso. Ele tá com 28 anos. É um carro japonês. Esse daqui em específico, se não me engano, foi produzido nos Estados Unidos. Os toyoteiros aí que me perdoem, mas eu conheço essa versão. Eu não conheço essa versão desse carro. Eu conheço esse carro, Toyota MR2. Para quem não conhece, isso daqui é um esportivo da Toyota, que foi fabricado, se eu não me engano, até 94. Meu, os toyoteiros que me perdoem. Eu sou fã desse carro, mas eu conheci a versão japonesa, 2.0 turbo. Esse daqui que está com a gente é um exemplar para o mercado americano. Ele tem um motor 2.2 automático de 132 cavalos. E eu vou falar para vocês com sinceridade, desconheci essa versão. Não conhecia esse carro. Deixa eu contar um pouco a história para vocês sobre como eu conheço esse carro. No final dos anos 2000, não, final dos anos 90, começo dos anos 2000, eu estava tirando minha carteira de habilitação. E eu tinha, na época, um cliente veio aqui com um Toyota Paseo. Era um carro de um amigo do meu pai que ele bateu, não tinha seguro. E a gente acabou comprando esse carro. Eu usava esse carro diariamente, ia para a faculdade. É um Toyota Micro, sabe o que é Micro? Só que ele não é um esportivo, ele tinha um motor 1.5, 16 válvulas. Era xoxo de tudo, mano. E era meio feinho, pra ser sincero. O Toyota Paseo é gosto meu, tá? Particularidade minha. É feio. Eu andei acho que uns 2, 3 anos com ele, mas eu não gostava. Não gostava do visual dele, gostava do conceito do carro. Um carrinho pequeno, 2 lugares. Mas o meu sonho na época era esse daqui, ó. Toyota MR2. Eu já tinha Subaru. O pessoal vai falar que o Gui é fã de Toyota, Honda, Subaru. Meu, os carros são bons, o que eu posso fazer? Sou fã mesmo. Eu tinha um GT na época, que era eu e meu irmão que utilizava. A gente revezava o carro. E a gente já dava pouco pra caramba. E daí eu queria ter um carro esportivo meu. Aqui próximo da oficina, até no bairro, aqui na Leopoldina, tinha um MR2 à venda. Era um vermelho, se eu não me engano, era um 92. 2.0 turbo. Puta, o carro era lindo. Eu fiquei namorando esse carro, ó, meses pra ir comprar. Porque é um carro de mercado difícil, né? Você não encontra fácil. E quando encontra também é difícil de quem tem conseguir vender. Eu fiquei namorando meses esse carro, pesquisei tudo na época e acabei não comprando. Na época, meu, não tinha condição para comprar. Eu vendi meu Toyota Paseo por 12 conto na época e o MR2 custava 30. E além de custar 30, o que sempre me preocupou, porque como eu tenho visão de dono de oficina, o que sempre me preocupou foi manutenção, peça de reposição desse carro. Hoje ele é muito desconhecido, na época eu acho que ele era mais desconhecido ainda. Eu estava dando uma pesquisada, encontrei no site de um amigo meu ainda do Barata, lá do Flatout, que hoje só tem 25 desse carro no Brasil. Então imagina só você precisar de alguma coisa, visão de nego que tem oficina, né? Imagina só você precisar de alguma coisa e você não encontrar. Então fica complicado, eu acabei não comprando o carro na época. Me arrependo porque eu queria ter curtido o carrinho. E de lá pra cá nunca apareceu um MR2 na oficina. É a primeira vez. Então hoje eu vou gravar e contar um pouquinho desse carro. Vamos lá, deixa eu pegar esse carro de perfil. Esse carro, por ser um carro... Esse daqui é a segunda versão, tá? É a segunda versão do MR2, ele sofreu essa alteração de carroceria em 89. Dá uma olhada, o carro de 89, de 30 anos. As linhas desse carro, o designer desse carro. Parece que esse carro tem 30 anos? Vamos voltar atrás, vai? O que a gente tinha no Brasil há 30 anos atrás? O que podia lembrar um pouco esse carro? Talvez só o Puma, vai? Tinha uma aceitação legal, era um carrinho bem quisto, usava a mecânica de Volkswagen, dupla carburação. É uma diferença, o que eu quero mostrar pra vocês, não é que o Puma é um carro ruim, não era. Eu gostava de Puma, gosto de Puma até hoje. Mas dá uma olhada na diferença de um carro que tinha no Japão há 30 anos atrás, dos carros que a gente... Vamos colocar mais carros. Em 89, a gente não tinha nem injeção eletrônica no Brasil. Em 89, os carros eram tudo carburador. O GTI, se eu não me engano, começou em 89 ou 90. Mas olha a diferença de um país para o outro, né? Então a Toyota, que é uma
marca conhecidíssima, uma das maiores vendedoras de carro no mundo, já produzia esse carro e era a segunda geração dele. Esse carro, se eu não me engano, os toyoteiros aí que vão me corrigir se eu estiver errado, mas esse carro, que era o 2.0 turbo, que saiu com 200 cavalos, se eu não me engano, ele era produzido na fábrica da Yamaha. Se eu não me engano, eu lembro quando eu pesquisei, já faz muito tempo que eu pesquisei, mas nossa, eu sabia tudo desse carrinho. Ele era produzido na fábrica da Yamaha, ele possui um motor central, exatamente por isso que tem essa ventilação aqui atrás, eu vou abrir para mostrar para vocês. Ele possui um motor central 2.0, vou falar desse daqui. Esse também possui um motor central, só que é um 2.2, 16 válvulas, câmbio automático. Esse carro era do mercado americano, tanto é que o mercado americano tem umas exigências um pouco diferentes, até os piscas dianteiros tem que ser alterado. E até em BMW existe uma alteração aí exatamente por causa da legislação americana. Mas eu nem sabia que existia essa versão 2.2 automático. Daí eu dei uma pesquisada, confesso para vocês que eu não conhecia essa versão. Ele tem um 2.2, 16 válvulas automático com 136 HP. Ele pesa 1.350 quilos. É um carro um pouco mais pesado do que a versão anterior, que pesava 1.100 quilos. E a dirigibilidade dele, por ser tração traseira, parece, pelo que eu pesquisei, que deixou um pouquinho a desejar. Mas, esse carro não perde em nada, porque na época que ele foi lançado, ele era comparado a Porsche, a Ferrari, e vê se não dá pra comparar. Eu fico impressionado até hoje com o design que esse carro tem. Se você colocar ele na rua, muita gente, mesmo vendo os emblemas, não sabe que carro que é. E ele era, como ele era pro mercado americano, ele vinha automático, né? Infelizmente, o que eu quase comprei, e a grande maioria que tinha aqui, que vinha do Japão, era câmbio mecânico de 5 velocidades. Imagina um carrinho desse tamanho, 2.0 turbo mecânico. Esse carro devia ser um tesão, tração traseira. Esse carro devia ser um tesãozinho na época. 200 cavalos, nossa, a gente não tinha nada próximo dessa potência aqui no Brasil. Então a Toyota estava, e até hoje está, né? Muito tempo à frente de outras marcas. E aí, o pessoal curtiu, assistiu o primeiro vídeo da MR2? Gostaram? Esse carro veio para a oficina através de um seguidor e ele tá impecável. O estado geral do carro é impecável. Porém, tem algumas peças que já foram repintadas, que tem alguma diferenciação de cor. Ó, vamos dar uma olhada no aerofólio traseiro. Consegue enxergar até pela câmera como a parte superior está amarelada. Tem marcas de preparação, de lixamento aqui na tampa traseira. É que o branco é meio ingrato para a gente conseguir mostrar muita coisa. O lado direito dele todo também está com um pouco de diferenciação de cor. E tem alguns pequenos amassados. Aqui na lateral tem amassado. Aqui em cima, na coluna do teto, tem amassado. Caixa de ar tem uns pequenos amassados. Então tem alguns pequenos amassados. O que a gente vai fazer com esse carro? Tudo, geral. A gente vai fazer uma pintura geral. Menos parte interna, tá? A gente vai pintar da borracha para fora, a gente vai fazer uma pintura completa da parte externa do carro e vai tirar todos esses pequenos amassados, deixando o carro completamente novo. Esses amassados, a gente vai ter que fazer uma funilaria leve, que a gente chama, a gente vai trabalhar muito com repuxadeira elétrica, com lima de funileiro. E agora o carro tá aqui, vocês vão ver que ele já tá aqui na fila do elevador, ó. Muita gente quer saber como é que o carro sobe lá para cima do mezanino. Tem um elevador que é específico para carro, a gente vai subir com esse carro lá. Esse carro requer um cuidado extra na hora de desmontagem, na hora de montagem. Enquanto eu vou falando, eu já vou manobrando o carro. É um carro muito raro, tem poucas unidades no Brasil. E é um carro que já tem quase 30 anos de uso, né? Então a gente vai se deparar com borrachas ressecadas, a gente vai se deparar com guarnições de vidros ressecadas, talvez até coladas, material plástico de acabamento, frisos, molduras, requer uma desmontagem completamente diferente de um carro moderno. Um carro moderno, a desmontagem é bem rápida praticamente. Um carro mais antigo assim, principalmente com a dificuldade de peças que é esse carro, é muito mais trabalhosa. Então até por isso eu vou subir o carro lá para cima do mezanino, vocês já vão saber como é que o carro sobe. E eu vou colocar ele lá numa vaga que tem bastante espaço para você abrir portas. Aí o pessoal queria saber como é que o carro subia no mezanino, ó. Olha o elevador aqui, ó. Olha ele subindo. O pessoal tinha ideia que o carro subia assim no elevador?
Esse elevador foi a melhor coisa que a gente conseguiu. A única coisa é que por ele não trabalhar com posto do elevador, ambiente fechado, tudo, ele tem um sistema que se você solta, ele para. Você tem, quer dizer, no tempo que o carro sobe, que leva aí uns 2 minutos, você tem que ficar com o dedo no botão. Sistema de segurança, né? Segurança nunca é demais. Tava sacaneando o Didi, né? Coloquei o carro lá em cima e expliquei tudo. Só que na hora que foi subir lá em cima tá muito quente, o dia tá muito quente, então sem chance, a gente desceu o carro de novo, a gente colocou aqui do lado do Chevette Felipe. Quem não viu os vídeos do Chevette Felipe, clica aqui em cima e a gente vai desmontar ele numa vaga melhor também, uma vaga mais espaçosa, ninguém vai passar atrapalhando e depois a gente deixa as peças bem alocadas. Então bora começar a desmontagem. É isso que eu falo, pessoal, de um carro bem cuidado. A gente está falando do carro 91, carro com quase 30 anos de uso. E quando a gente aplica, quando a gente passa a lixadeira, a gente consegue ter uma noção do que a gente tem de material por baixo. Essa lateral esquerda é completamente original. A gente não encontra nada de material por baixo da camada de pintura. Já aqui no teto a gente encontra um pouco, claro, não tem como ter um carro que não tenha nada. Encontra um pouco de massa poliéster embaixo da pintura. O capô, a gente encontra alguma coisa também. Não, o capô não tem nada. Não, tem sim. O capô também tem um pouco de material. E o único lugar que tem um reparo duvidoso é a parte inferior aqui da porta, ó. Olha a camada que eu tenho de massa plástica aqui embaixo, estão vendo? Tem uma camada bem grossa e grande parte dos amassados, na verdade, desse carro são em pontos que a gente não tem acesso. Vai ser tudo na repuxadeira elétrica. Aqui a gente vai remover mais material dessa porta pra gente poder trabalhar melhor, porque isso aqui tá me lembrando um pouco a lateral da Hilux, hein? Não chega tanto. Quem não sabe do que eu tô falando, ó, clica aqui em cima no card, acompanha a Hilux coxinha que a gente fez. Claro, não chega tanto, mas tem bastante massa aqui e massa plástica, massa ruim. Vamos ter que arrancar isso aqui tudo, remover isso aqui tudo. Bora, o João já tá pegando os equipamentos lá, repuxadeira elétrica e lima vai comer solto agora. Tá vendo esse carro de perfil, eles montaram assim? Que carro lembra pra vocês? Só pra mim que lembra uma 355, uma Ferrari 355 com aquela entrada de ar ali, ó. Com aquele vão embaixo da porta. Se fosse vermelho ia lembrar bem. Esse lado esquerdo do carro já foi todo feito, né, João? Ó o acabamento na lima, como é que fica? Bonito demais, né? Agora deixa eu mostrar pra vocês como chegamos a isso. Vamos lá, qual que é a ideia? Como é que funciona o processo? A gente remove toda a tinta, primer, massa, o que tiver na superfície da chapa. A chapa fica exposta. Primeira coisa a fazer, passa a lima de funileiro. A lima de funileiro vai mostrar onde estão os pontos mais baixos. Aqui ele tinha um amassado maior. Como é uma peça que a gente tem acesso por dentro, o João já calçou por dentro com o taço e nivelou um pouco essa chapa. Mesmo assim, a lima vai mostrar que tem alguns pontos ainda baixos. Quer ver? Alguns pontos a própria lima já corrigiu. Qual que é a ideia da lima? Deixa eu mostrar a lima para vocês. A lima, ela vai comendo uma camada bem fina de material, de metal, no caso. E aonde a lima não pega na chapa, como nesse... Tó, João, a lima. Como nesses pontos aqui, tá vendo as ranhuras da lima? Estão vendo as ranhuras da lima? Aonde ela não pega, por exemplo, aqui, ó, tá um pouco mais baixo. Aqui tá um pouco mais baixo. Aqui tá um pouco mais baixo. A lima, quer dizer, a lima mostra onde tá a superfície não tá nivelada. Por isso que a gente utiliza ela. E onde a superfície não tá nivelada e onde a spotter não pega, a gente sabe que tá mais baixo, a gente vai utilizar o taço. Junto, no caso, com a abrasadeira, que é essa ferramenta que ele tá batendo aqui por fora. Muito cuidado com isso. Ó, como já levou. Porém, a abrasadeira, vou te falar que é um item que a gente quase não utiliza mais hoje em dia. Por quê? Se você não tiver cuidado, e principalmente esses carros modernos que a chapa é muito fina, a abrasadeira vai esticando, esticando, esticando a chapa, depois ela nunca mais fica nivelada. Mas aqui é um carro mais antigo, é um amassado bem pequeno, a própria lima já estava corrigindo bastante coisa. Ó. Como o amassado era bem pequeno, a própria lima já vai
nivelando um pouco a chapa e depois ele rebatendo daquela maneira com o tacho e com a brasadeira, acabou nivelando praticamente toda a chapa. Na funilaria a gente usa muito a palma da mão, tá? O passar a palma da mão você consegue identificar também. Parte mais baixa, parte mais alta. A lima mostra onde está mais baixo. Com a palma da mão você consegue identificar onde está mais baixo e onde está mais alto. Aqui é uma peça de fácil acesso. Paralama não tem estrutura interna. Então a gente consegue utilizar o taço, brasadeira, taço, martelo de funileiro. E quando chegar a um lugar que não tem acesso? O próximo caso aqui que a gente vai ver. Aí sim, ó. Repuxadeira elétrica, martelo de funileiro e lima. Deixa eu mostrar para vocês ali naquele reparo da porta que eu estava mostrando ontem. Foi utilizada a repuxadeira elétrica aqui no serviço que foi feito, porém não foi feito um bom acabamento, né? Do jeito que ele ficou amassado, talvez pela dificuldade, ele acabaram aplicando massa em cima para nivelar tudo. Porque, ó, aqui o João só tirou o material. Tem lugar que você vê a chapa, tem lugar que você vê a massa, quer dizer, onde está a massa ainda está baixo. O cuidado que a gente tem que tomar na hora de utilizar a lixadeira, pode fazer. É exatamente que a lixadeira vai tirando o material também, vai tirando o metal. Você não consegue utilizar somente ele em alguns casos, senão você pode acabar furando a chapa. Aí nesses casos a gente usa um disco menos agressivo. No caso o João está usando o strip disc na furadeira porque ele só remove o material de pintura de cima da chapa. Ele não remove o material da chapa, ele não remove metal. Ele é muito menos agressivo do que a lixadeira. É um processo um pouco mais lento, mas se for alguma coisa que precisa de um cuidado especial, principalmente como é o caso aqui, se a gente passasse a lixadeira, é bem provável que você abria buraco na chapa. Não tem mais vinco. Acabaram com o vinco, tá redondo. Eu vou ter que refazer ele. A gente não consegue perceber porque não tem mais material, mas o vinco que tem na porta, ó, tá vendo que tem um vinco? Aqui ele foi perdido, aqui ele foi esquecido. Aí ele estava feito na massa. Agora a gente vai ter que levantar esse vinco de novo e a gente vai usar bastante a repuxadeira ali para fazer isso. Ó, só para vocês terem uma ideia o que tinha de massa. Colamos uma fita para identificar o vinco no final da porta e no restante da porta. Ó a distância que ele tá aqui, ó. Estão vendo o chão lá embaixo? Ó. Isso daqui tava tudo preenchido de massa. E isso que a gente vai ter que levantar agora com a repuxadeira. Aqui, como nesse caso o amassado é longo, digamos assim, o João vai utilizar alguns acessórios a mais com a repuxadeira elétrica. Eu vou explicar para vocês. Como a gente não quer puxar um ponto somente e sim 20 centímetros da porta, a gente quer puxar, o João vai utilizar esses... A gente vai soldando essas argolas de repuxo em toda a extensão do amassado. E depois a gente vai utilizar uma outra ferramenta que a gente apelidou de mini ciborgue. E daí a gente consegue pegar uma área bem maior. A ideia, ó, é puxar isso daí tudo junto. Só que não é na mão assim, não. Agora que vem o brinquedinho novo. Falo novo porque é verdade, a gente não tinha essa ferramenta até outro dia. Depois de ver alguns vídeos na internet, eu achei que ele poderia ajudar, porque a gente consegue manter a tensão na chapa. O que a gente estava acostumado a utilizar é o punhetão aqui. É o martelo dinâmico que a gente chama, punhetão, vai. A gente utilizava ele aqui, só que ele funciona na base da pancada, né? Você dá uma batida e a peça vai voltando. Com esse acessório novo, com essa ferramenta nova, você consegue manter a chapa tensionada enquanto você enquanto você rebate. Que é esse ciborguinho aqui, ó. Ele é realmente um ciborgue. Claro, não tem um quilionésimo da força que tem um ciborgue hidráulico. Aquele trabalha com um sistema de catraca e uma cinta. É para pequenos amassados, amassado em caixa de ar, esse tipo de amassado assim, que você quer puxar uma parte completa. Ajuda bastante na hora de você fazer o vinco da peça. Isso ajuda. Ó, enquanto ele vai catracando, vamos ver a porta voltando pro lugar. Conseguiram identificar? E daí a gente mantém tensionado, ó. Tá esticado. E com o martelo ele vai batendo ainda onde tem tensão
e a peça aos poucos vai voltando pro lugar. Bateu, tirou tensão, tenta, solta um pouco. Depois a gente vai colocar esse suporte mais pra cá também pra pegar essa outra parte baixa aqui da porta. Bom, pessoal, o João tá ele até falou aqui que ele viu no vídeo da Hilux até um comentário de um seguidor perguntando, porque às vezes quando você tá trabalhando com a repuxadeira, pode abrir algum furo na chapa. Principalmente aqui, que a chapa já tá muito fina, já foi trabalhada em cima dela. Então dá uma olhada, ó. Abriram alguns furos. Aqui é um que ele já tampou, vou mostrar pra vocês como que ele tampa. Ó os outros furos que abriram. E aí, o que que a gente faz pra tampar? Tampa com massa? Não, negativo. A gente pega uma chapinha. Mostra a chapinha aí, João, que você pegou. Pega uma chapinha, ó. Ou até arame de solda. Arame até de solda, dependendo do tamanho do furo que abriu. E a gente vai tampar o furo com uma própria chapa usando a própria repuxadeira elétrica. Tampou um furo, ó, arrancou o excesso, tá aí o furinho tampado. Tem mais dois aí, ó. Vou mostrar, João. Novamente, pega aquela chapinha, dá uma descarga elétrica em cima com a spotter. Ele vira uma solda ponta praticamente. Furou de novo. Tá muito fina a chapa, vou fazer outro em cima. Isso pode acontecer quando você trabalha muito numa chapa. Opa! Quando você não regula a spotter muito bem. Se você não souber trabalhar com a spotter, também não regular muito bem, colocar uma amperagem muito alta pode furar a chapa. Mas aqui não foi o caso, aqui a chapa já tinha sido muito trabalhada, aquele antigo reparo, até por isso talvez que desistiram de recuperar e meteram barro em cima. Mas aqui não, aqui você não vai fazer isso não. Então tá aí, pra quem perguntou, é assim que a gente faz. Agora tira o excesso, lima de funileiro. E bora trabalhar. Tem depois alguns amassados ainda aqui na lateral para fazer, ó. Dá uma olhada, pessoal. Quem não sabe, um carro que não tem emendas, né? Não é uma carroceria toda completa, ele tem emendas. E aqui, ó a emenda original. Isso é item de fábrica, tá? A emenda do teto com a coluna é exatamente nesse ponto. A gente consegue saber até, ó, aqui, na coluna traseira aqui, na parte próxima do vidro. Tá aqui a junção da chapa, porém aqui vai um acabamento, não precisa ter uma solda assim. Aqui é uma solda com metal, é uma solda com metal que usa uma temperatura menor para soldagem, e daí não tem o perigo de desnivelar a chapa nem nada do tipo. Então dá uma olhada no item original, bonito, né? Eu acho. Terminando a funilaria, eu fico pensando, como seria deixar um carro na lata, hein? Será que ia ficar legal? Será que ficava bom, João? Deixar um carro inteiro na chapa. Faz uma proteção para não ter oxidação e tudo. E aí, o que vocês acham? Fica legal de fazer? Fiquei pensando nisso. O João tá terminando a funilaria, já fez até a tampa traseira. A única coisa que falta, ó, ali uma tampa aqui, ficou bom? Ficou bom. Tinha um amassado lá embaixo, onde o para-choque cobre. Porém, a gente tá fazendo o carro todo, né? Não vou fazer um amassado só porque o para-choque cobre. Não, de jeito nenhum, já faz isso daí também. O último que falta, mas, meu, eu fico olhando a chapa brilhando assim, não paro de pensar. Como é que ficaria um carro assim, ó, na lata? É, eu sei. Bem mais, porque, meu, você vai com lixa grossa, vai afinando com lixa e depois mete um verniz, né? Isso aqui é um aço escovado, é que tá sujo. Eu tinha uma bicicleta assim. Sério? É que tá sujo agora. Eu lembro quando eu era moleque, falando assim em aço escovado, eu tinha uma bicicleta que eu removi, uma BMX, que eu removi tudo, toda a pintura dela. Era aquelas calói amarela, lembra que o tubo do meio era achatado? E daí eu lembro que eu coloquei umas peças todas, aquelas vermelho light, e deixei ela no aço escovado. Lembro quando eu fiz ela, ficou pendurada no varal lá, eu metendo o removedor, e depois para tirar nas beiradas ali, onde tinha solda, para tirar a lixa, meu, eu ficava com o dedo ali lixando. Puta que trabalhão que deu, mas a bicicleta ficou top. Vamos pensar se viraria um projeto legal deixar um carro assim, ó. Ó, a cor do carro seria essa. Isso seria a cor do carro. Coloca nos comentários aí se vocês iam
curtir ver. Certeza que eu ia curtir muito fazer, certeza. Certeza. Eu vou te falar que é uma ideia que entrou na cabeça, hein? Superfície do carro então toda lixada. O carro está sendo empapelado para receber o wash primer que vem primeiro, que é aquele aditivo que a gente utiliza para ter a melhor aderência do primer em cima da chapa crua e também para dar uma proteção contra a corrosão. Então agora a gente vai aplicar o wash primer e depois a gente já vem com o primer. E aí, qual primer que a gente vai utilizar, qual a finalidade do primer? Eu vou falar tudo para vocês. E qual a finalidade do primer? Mesmo a gente fazendo funilaria, mesmo utilizando massa poliéster para nivelar a superfície, mesmo assim ainda pode acontecer de ter pequenos furos no lixamento. Tanto a massa poliéster quanto a lataria do carro podem deixar pequenos furos e o primer tem essa finalidade: nivelar completamente a superfície e eliminar qualquer ponto de furo, marca de lixa, tá vendo a ranhura de lixa? Isso a gente nem sente, mas se a gente fizer uma pintura em cima disso, mostra tudo. O primer vai eliminar até isso daqui, ó, esse tipo de ranhura. Então, nunca, além de também ajudar na aderência da tinta sobre a superfície. Então, nunca, em hipótese nenhuma, proibido, jamais pense nisso, fazer uma pintura sem primer. Faz parte de todo o processo de pintura a utilização do primer. A gente não consegue ver, mas tem uma porosidade. Dependendo da onde foi aplicado, como foi lixado, tem um pouco de porosidade. E o primer tá aqui para preencher isso daqui tudo. Então bora isolar isso daqui tudo com primer. Talvez a gente só dê primer mais localizado. Vamos ver na hora da aplicação. 2 demãos de primer, isola o carro todo. E depois é só lixar para fazer a pintura. Enquanto eu tô mostrando esse lado, o seu Genildo tá terminando de empapelar o outro lado. Agora sim, ó, o wash primer todo aplicado. A gente só precisa aplicar onde a chapa ficou exposta. E agora prontinho, empapelado, pronto para receber o primer. Aqui o seu Genildo fazendo o lixamento da tampa traseira. Vocês viram lá o seu Genildo lixando as peças, porque a carroceria do carro já foi completamente lixada. O primer já foi completamente lixado. Lembrando que a gente aplicou o primer para nivelar completamente a superfície, né? E depois da aplicação do primer, a gente espera a cura dele e entra com o lixamento fino, que é exatamente para tirar aquelas ranhuras de lixa que eu mostrei para vocês antes da aplicação do primer. O primer preenche aquelas ranhuras, nivela completamente a superfície e dá uma aderência para pintura, para tinta. Então, o próximo passo desse carro agora é limpar ele, né? Tirar todo o resíduo de pó, tirar esse empapelamento, fazer um empapelamento novo e jogar para dentro da cabine de pintura. E aí, vocês querem ver esse carrinho tomando forma de novo? Eu falo, meu, às vezes só tá cansativo, mas só para deixar vocês bem ligados. Todo o processo que vocês viram até agora, curtiram, gostaram? Então não esquece de dar um joinha aí embaixo. Mas a próxima etapa que vai ser pintura desse carro, eu duvido que alguém vai querer perder. Então eu volto com vocês no próximo vídeo com esse carro indo para dentro da cabine e vou fazer um vídeo completo mostrando a pintura porque é lindo. O carro entrar desse jeito e sair pintado, brilhando, é bonito demais. Espero vocês no próximo vídeo para acompanhar. O carro já está dentro da cabine de pintura. Eu vou mostrar para vocês que a gente está antes de começar a pintura propriamente dita. Eu vou falar um pouco de material. A gente está dando uma base branca para quê? Igualar esse dálmata que o carro ficou, né? Cinza, branco. Então facilita na hora da cobertura.
Então a gente está utilizando uma tinta poliéster somente para cobrir esse fundo e fazer um catado aí de possíveis defeitos que podem ter ficado na preparação. Isso daqui ainda não é a pintura definitiva, até porque as portas aqui dentro. Esse carro a gente vai pintar de PU, a gente não vai pintar de poliéster. É um branco liso, o PU tem um ótimo acabamento, um ótimo alastramento, até quando você vai fazer a pintura, uma ótima cobertura. Rende muito bem e é uma tinta de ótima qualidade. Então a gente vai fazer a pintura do PU. Agora vocês estão vendo o Tonho tá até sem a roupa da NASA dele, porque essa demão de tinta que a gente está dando faz parte do processo de pintura quando a gente faz uma pintura geral, uma pintura completa como essa, e a gente quer um serviço de extrema qualidade. Então dá uma olhada, a manchona aqui do primer, tá vendo? Se a gente fosse tentar fazer isso direto com o PU, não tem como a gente pegar defeito. Então vamos cobrir todo o carro com branco, ele vai ficar um pouco manchado ainda, aí sim a gente vai conseguir enxergar defeitos, que é imprescindível, mesmo tendo trabalhado com material de última geração, sistema de lixamento sem pó. Pode ter algum cantinho que ficou mal lixado, às vezes onde a lixadeira não alcança, às vezes onde o saco não alcança, então pode existir isso. Dar uma base dessa ajuda muito a enxergar, então quando a gente faz um serviço geral, a gente sempre dá uma base para catar esse tipo de erro, catar esse tipo de defeito. Posso ficar dentro da cabine, não tem problema, pode cair sujeira, não tem problema, porque depois de dar essa base, a gente vai lixar o carro todo de novo, para aí sim vir com a pintura definitiva. Sabiam? Tinham ideia da gente utilizar esse processo? É um processo que não são todas as oficinas que utilizam, muita gente vai falar, meu, isso é besteira, não tem necessidade, mas por experiência própria, tem alguns procedimentos que a gente adota aqui na oficina que a gente já viu acontecer de maneira errada. Então, isso daqui ó, faz parte de processo Tony Mac, não vou dizer que está certo ou que está errado. Previne defeitos, ajuda a catar defeitos, melhora a qualidade do serviço, então a gente faz. É um carrinho pequeno, ele entrou na cabine junto com as portas, porém, é um carro que tem muita peça de acabamento, muito. O aerofólio dele é dividido em 4 partes, o para-choque é dividido, tem muita peça muito detalhe de acabamento, então a gente vai fazer 2 pinturas. A primeira da carroceria do carro e das portas, e a segunda pintura que vai ser o restante de todas as peças. E aí, Tonho, dar uma base ajuda a enxergar melhor defeito, né? Ajuda sim, bastante. Corrigir algumas coisinhas. Então faz um catado geral, vê o que precisar, pra depois do almoço nós meter tinta nesse carro. O que acontece? Quando o carro tá fosco, você não consegue enxergar. Quando você dá uma base assim, ele tem não é um brilho intenso, mas ele tem um semi-brilho, tá vendo? Aí você consegue enxergar defeito e corrigir, né? Porque, meu, não tem como corrigir se não for agora. Você deixar para depois, você vai ter que pintar de novo. Então, melhor corrigir agora, leva mais tempo, o carro fica mais tempo da cabine, mas é o melhor ambiente para você enxergar esse tipo de defeito, ambiente mais claro e poder resolver. Agora sim, galera, todos os defeitos catados. Você vê que, meu, sempre tem alguma coisinha que a gente não consegue ver, ó. E isso ajuda muito. Aqui em volta da borracha da guarnição,
Ó aqui na porta que teve que ser lixado, que tinha defeito, tá vendo? Então, dar essa base ajuda muito. O primer é muito cinza, muito fosco, você não consegue ver. Dar essa base ajuda muito. O Tonho já tá colocando a roupa dele da NASA ali. Vai ficar mais branco que eu, albino ele vai ficar. Mas vamos lá, ó. Aquela última coada na tinta, pra não cair nada. Vou abusar um pouco nessa pintura, vou ficar aqui dentro da cabine pra mostrar pra vocês tudo. Tudo bem de perto, em primeira mão, mas vou ficar no cantinho, não vou abusar muito. Porque senão o polidor se lasca pra caramba na hora do polimento e ficar tirando sujeira. E aqui é PU. Aqui sempre que você fizer o polimento, você tá tirando um pouco de coloração do carro. Por isso que a gente vai dar 3D mão completa no carro para fechar bem, ter bastante material. Ele vai poder pintar, lixar, polir esse carro aí, meu, uns 15 anos. Tonho acertando a regulagem da pistola, tanto de leque quanto de vazão. Experiência fala muito essa hora. E vamos pra cima, ó. Último processo, a gente passa um pano, pega poeira. Ele vem, ele chama pega poeira porque ele vem com um verniz, uma cola que tira toda pelinho, sujeira da peça. É o último processo e depois dá-lhe tinta. Dê uma olhada no poder de cobertura que o PU tem. Primeira demão. Não liguem que se... Depois eu falo, peraí. Deixei um pouco pra longe pra explicar. Não liguem se começar a pingar um pouquinho, se começar a aparecer uns pontinhos de tinta na lente da câmera. Porque o PU impregna tanto o ambiente que geralmente quando a gente faz uma pintura grande como essa com o PU, primeira coisa, a gente troca todos os filtros da cabine, filtro do chão, passa verniz, pega poeira, porque o PU impregna demais todo o ambiente. Então, vai aparecer uns pontinhos brancos aí, depois eu limpo e continuo. Mas por enquanto, vamos ver o Tonho aplicando. Todo mundo tá querendo ver, ó. Eu falo, a parte da pintura é bonita demais. Acompanhar um pouco a pintura aí direto da cabeça do pintor. É bonita essa imagem, né? Ele deu a segunda demão de tinta completa nas peças, agora vai entrar com a terceira demão e agora eu vou ter que sair porque é a última demão. Acabamento final, se caiu uma sujeirinha, dá um trabalhão pra tirar, exatamente porque a tinta é PU. Então o Tonho tá se preparando, ficaram com todo esse brilho e agora a gente vai se despedindo, saindo da cabine. Tonho, termina aí, quando acabar eu venho gravar. Valeu, obrigado.
Se vocês curtiram, aproveita, galera, já dá o joinha, porque isso fortalece cada vez mais o canal e incentiva a gente a cada vez gravar mais conteúdo para vocês. Eu vou ficando por aqui. O carro vai dar a terceira demão, agora vai ter um trabalhão para limpar essa câmera, porque meu empoeirou de tinta pra caramba, PU é... Então valeu, obrigado, até o próximo vídeo, quando a gente começar a polir e montar esse carro. Espero vocês lá, não deixe de acompanhar essa saga. Quem não é inscrito no canal, caiu aqui de gaiato, se inscreve no canal já e acompanha essa saga aí completa. O carro tá aqui, ele ficou uma semana praticamente no freezer, em stand-by, alguma coisa assim, parado. Parado por quê? Quando a gente faz uma pintura geral, a gente pode, a partir de 24 horas, começar a fazer o polimento, montagem. Mas quando é uma pintura grande assim, eu prefiro dar um tempo de cura maior pra gente não ter nenhum tipo de problema. Queda de brilho, marca de lixo, esse tipo de coisa. Então o carro ficou uma semana em stand-by, uma semana parado. Não foi polido ainda, nós ainda não fizemos o polimento nele. Dá uma olhada, o brilho que ele tá sem o polimento, tirando a sujeira, né? Tá sujo já de pó. Dá uma olhada no brilho que ele tá sem ainda o polimento, porém, a gente já começou a fazer a montagem de algumas partes que não atrapalham no polimento. Então o Didi tá começando a colocar alguns itens de acabamento. Colocou viga dianteira, fechadura, tá colocando grade de churrasqueira. Então alguma coisa que não atrapalha, o Didi já tá executando a montagem. Ah, uma coisa que eu esqueci de falar, deixa eu mostrar. Lembra que o carro tava, o Didi manteve o carro praticamente uma sala cirúrgica, né? Quando ele empapelou todo o carro, colocou plástico, o pessoal até zoou plástico da Honda no carro Toyota. Mas dá uma olhada, o carro acabou de sair Ficou uma semana parado, foi feito preparação, pintura, quer dizer, coisa que gera bastante pó, bastante resíduo. E olha a limpeza que tá dentro do carro. Tem muito carro que nego usa no dia a dia que tá mais sujo que esse daqui por dentro. Olha a limpeza. Então, meu, aquela proteção do Didi extra foi fundamental para isso. Agradeci, brinquei, tirei um sarro com ele, mas ele é um cara super consciente. Deixa eu mostrar só uns detalhes, ó. O Didi já colocou aquela entrada de ar lateral. Já começou a colocar a lateral do aerofólio aqui, da lateral esquerda. O pessoal tá percebendo alguma coisa? Será? Vou dar uma dica, vai. Esse branco que foi escolhido para pintar o carro não é o branco original do carro, tá? Ele é um branco mais limpo, que a gente pode dizer. Todo branco tem uma tonalidade. Tem branco mais amarelado, tem branco mais azulado, tem branco mais leitoso e branco mais limpo. Esse daqui é um branco mais limpo. Ele mudou um pouco, o carro estava um branco meio amarelado, mas como a gente fez uma pintura geral, isso não importa. O que importa é deixar na coloração que o dono quer, que ele fique satisfeito e que fique mais bonito, né? E aí, como é que será que tá o MR2, hein? Cheguei aqui na vaga dele, o carrinho não tá mais aqui. É porque a montagem andou bem rápido, a montagem já foi quase toda concluída. E o carro já está sendo realizado o polimento. Tá aqui o MR2, a frente já foi toda polida. Praticamente todo montado o carro. Uma montagem bem detalhada, bem cuidadosa. Porque tem muito item que é muito detalhado. A única coisa que ainda não foi montada foi o aerofólio superior aqui da tampa, exatamente porque falta o polimento da parte traseira do carro. Então a gente vai concluir o polimento, concluir a montagem. E aí vale um trechão do vídeo mostrando imagens do carro pronto, né? Porque esse carro ficou bonito. Ele já veio bonito, né? Ele não tava malhado, não tava cansado. Ele tinha aquelas diferencinhas de cor, ele tinha um pouco de amassado e agora ele não tem nada. Ele tá como se tivesse saído da concessionária. E eu não canso de falar, meu, esse carro de perfil, ó, lembra bastante uma 355. Essas entradas de ar aqui lembram bastante uma 355. Será que consegue ver? É que o branco ele é ingrato, né, meu? Ele reflete tanto que na câmera você não consegue ver. Mas aqui na traseira a pintura ainda tá um pouco grossa. Enquanto aqui em teto e dianteiro a pintura já tá bem mais lisa. Mas depois que fizer o acabamento final, isso daqui levanta um brilho sensacional, mesmo sendo branco. Quando você trabalha com material de qualidade,
mesmo sendo uma cor branca, levanta um brilho absurdo. Pessoal, vamos lá. Agora sim o MR2 está tomando a forma final. A gente está dando um acabamento final, dando aquelas pinceladinhas em parafuso. Já foi lavado o carro inteiro, depois tem que ser feito o enceramento dele. Então, fase final do carro sendo executada. O guincho já tá aí para buscar o carro, ele vai embora de guincho. E eu confesso para vocês, não sei se dá para ver legal. Eu sempre gosto de fazer essa tomada aqui. Eu não sei se dá para ver legal na câmera, porque a cor branca, ela esconde. É difícil de você ver. Difícil, esconde até brilho. Mas ficou simplesmente lindo o carro. Lindo, lindo, lindo. Ele foi inteirinho pintado. Os frisos laterais aqui também foram pintados. A parte interna dele, vocês viram, tá impecável. Depois ainda do cuidado que o Didi teve na desmontagem, que ele... Foi só uma sacanagem que ele empapelou por dentro do carro com plástico Honda, né? Teve um pessoal que comentou e eu também percebi. Falei, porra, que sacanagem, né? Só pra deixar o pessoal da Honda meio... praticamente pronto, ó. O guincho tá lá chegando para buscar e já tá trazendo outra joia rara, hein? Toyota Paseo. Lembra quando eu fiz o vídeo de avaliação desse carro? Eu comentei que eu tive um Toyota Paseo também. O dono desse carro também tem um Paseo, tá trazendo aí. Vou gravar o vídeo mostrando para vocês o que a gente vai fazer no Toyotinha. Então, no mesmo lugar que a gente começou o vídeo fazendo a avaliação, quem não viu esse vídeo tá caindo aqui de gaiato, porque pesquisou lá no YouTube Toyota MR2. Assiste o vídeo de avaliação desse carro, clica aqui em cima no card. A gente fez uma saga completa restaurando esse carro, fazendo uma pintura completa nele. O carro tá pronto, então pensei que nenhum lugar melhor para terminar o vídeo do que no mesmo lugar onde começamos. Fiquem aí com umas imagens do carro. Confesso para vocês que eu vou sentir saudade. Esse aqui, meu... Mais uma vez, não parece uma 355 de perfil? Lembra muito, né? Vou sentir saudades desse carrinho. Tive uma história, não com esse, mas com esse modelo. Quase tive um, faltou pouco. Mas fico feliz de poder ter pintado esse carro inteiro, trazido um brilho de volta, trazido ele de volta à vida, porque ele tá num estado de conservação muito bom, mas eu confesso que ele tava meio feião. Um lado mais amarelo, um lado mais... branco, um lado mais avermelhado. Agora não, agora o carro está uniforme, parece novo de novo. Vou encerrando o vídeo por aqui. Agradeço mais uma vez quem acompanha o trabalho da Tony Mac nas redes sociais, quem assiste os vídeos até o fim. E faz um favor, sempre assiste o vídeo até o final, coloca o seu comentário, dá um curtida, compartilha esse vídeo que vocês vão ajudar a gente e muito. Mas sempre no final do vídeo, beleza? Fiquem com algumas imagens aí da MR2 porque eu fui! Bora levar ele então, porque ele vai de guincho. O guincho já chegou aí para buscá-lo. Já deixou o Paseo e já vai levar esse daqui. Quem curte Toyota, quem é fã de Toyota, coloca nos comentários aí embaixo o que acha do MR2. Se curte o MR2,
Tava conversando aqui agora, ó. Esse carro daria um projeto sensacional, hein? Motor central. Só que daí tinha que ser um projeto meio diferente. O que eu faria? Projeto MR2 by Tony Mac. Jogaria esse motor fora. Colocava um V6. Comprava um V6 do Camry. E partiria para um projeto V6 biturbo. Um carrinho desse tamanho? Show, hein? Coloca aí nos comentários o que vocês acharam. O que vocês fariam nesse MR2.